Tem um slide de motivação, né? Não. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou Anthony e vou falar sobre GPT-Based Tools, né, e essa agenda que eu preparei para hoje, né? Falar um pouquinho dos fundamentos e alguns exemplos de uso do ChatGPT. Em seguida, ver como a gente faz o feeding de contexto no prompt do ChatGPT. Depois, a Llama Index e LangChain, eu vi que tem lá um tópico específico sobre isso no final, mas como o Llama Index também pode ser usado de uma forma simples para fazer a adição de contexto, eu incluí aqui, estava na sequência dos slides, né? E o LangChain também. Depois, usar o Pinecone, né, que é um vector database para armazenar embeddings e alimentar o prompt do ChatGPT com esses embeddings. Mais para o final, usar Knowledge Graphs, né, que é bem legal também, e no finalzinho eu fiz um survey sobre artigos que falam sobre aplicações para o ChatGPT. Bem, ok. ChatGPT, um Large Language Model otimizado para diálogos, né, que usa o GPT, e aí então a gente consegue ter um diálogo e ter respostas para perguntas em diferentes domínios, né, em diferentes áreas de conhecimento. Tem o problema da acurácia factual desigual, né, dependendo do tipo de interação que você tem, isso um drawback, da mesma forma que respostas incorretas, né, e sem sentido, muitas vezes com um texto plausível, mas respostas, enfim, erradas e inventadas e também a gente observa bastante quando você faz a mesma pergunta duas vezes, né? Pelo menos você consegue interagir com ele e eventualmente, alterar o tipo de resposta que ele está te dando, né? Originalmente usando o GPT 3.5, né? Mas você pode ter acesso ao GPT-4 também. O GPT-4 é desse ano, né? O GPT 3.5 de 2021, e no GPT-4 você tem aí 82% a maior probabilidade de responder às solicitações de conteúdo não permitido, quer dizer, menor probabilidade, né, de resposta de conteúdo não permitido, né? E tem aí 40% mais probabilidade, maior probabilidade de produzir respostas factuais do que o GPT 3.5, sendo que o GPT também pode ter imagens, né, como input. Os seus dados de treinamento incluíram internet fenômena, né, com BBS e blogs e manpages, além de documentação de software, e tem um conhecimento limitado, né, para esses eventos que ocorreram a partir de setembro de 2021. E esse artigo ele traz, né, assim como muitos outros que eu li, a questão além do aprendizado supervisionado, questão do reinforcement learning com human feedback, né? Então, todo o treinamento passou por etapas de human feedback para melhorar o desempenho do modelo, e teve aqui uma notícia da Time, né, que trabalhadores do Quênia foram usados aí por $2 a hora, enfim, para rotular conteúdo não permitido, né? Tem uma série de exemplos aqui que já estavam, né, nos slides. Eu quis aproveitar e refazer as perguntas. Tem uma primeira interação sobre o relacionamento
entre a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, né? E aí ele dá aqui um histórico desse relacionamento, casamento, divórcio, e depois uma pergunta sobre como eles se relacionam, e interessante que há um regenerate da resposta, né? Então, ele provê uma segunda resposta para essa mesma pergunta, e aí ele pede um feedback, né? Então, quer dizer, a todo momento ele está utilizando esse feedback, possivelmente para melhorar o desempenho dele no futuro. Aqui, um comportamento pouco diferente, né? Ele faz a pergunta se Lisboa e Toledo são banhadas pelo mesmo rio. Ele diz, não, olha, Lisboa é banhado pelo Tejo e Toledo é banhado pelo Tejo e pelo Alberche, né? E aí, bem, vem a segunda pergunta. Se ambas são banhadas pelo Tejo, então são banhadas pelo mesmo rio, certo? Sim, você está correto. Se Lisboa e Toledo são banhadas pelo Rio Tejo, então elas são banhadas pelo mesmo rio. E aí refaz a pergunta: Lisboa e Toledo são banhadas pelo mesmo rio? Sim, Lisboa e Toledo são ambas banhadas pelo Rio Tejo. Eu, eu fiz a mesma pergunta, né? E ele respondeu de forma semelhante, né? Ele primeiro disse que não, né? E depois eu corrigi a informação e ele pediu desculpas, né? E deu uma resposta mais adequada. Aqui vem uma lástima, né, que já estava já aqui também no slide, né, que a pergunta é quem são os principais pesquisadores brasileiros de inteligência artificial, né? E o ChatGPT incluiu o nosso querido professor Casanova corretamente, mas diz que ele faleceu em 2015, né? E aí a gente pode atestar que ele está vivo, vivíssimo aqui conosco, e a resposta foi incorreta. O slide seguinte já tira, então eu imagino que a informação correta foi providenciada para o ChatGPT. Eu também fiz essa pergunta, mas ele me respondeu de uma maneira diferente. Ele diz que não pode mais ele não tem informações em tempo real. Embora eu tenha perguntado, eu tenha perguntado nas últimas 2 décadas, né? E depois repeti com 20 anos, mas ele não quis me dar uma resposta dizendo que ele não tem acesso a informações em tempo real, né? Minha base de conhecimento foi atualizada pela última vez em 2021 e, portanto, eu não tenho conhecimento de pesquisadores de inteligência artificial nos últimos 20 anos, né? Então, ele... depois pedimos aqui o total de ordem de manutenção com data fim nesse ano, mas ele também não tem, também deu uma resposta semelhante, dizendo que não tem informações nem em tempo real, nem sobre a plataforma. Tá? E, na sequência aqui, a pergunta é sobre a cerimônia do rei Charles, e aí ele não deu uma... Ele diz, olha, eu não tenho essa resposta, né? Mas eu posso te falar da cerimônia do rei Carlos III da Espanha, né? E aí deu aqui o histórico dessa cerimônia. Eu refiz essa pergunta e ele me respondeu de maneira diferente. Ele disse, olha, ele ainda não foi coroado, né? E aí ele respondeu especificamente para o rei Charles, tá? Bom, as referências para Extending ChatGPT, né, incluem aqui o Llama Index, né, eu acrescentei aqui o LangChain e também Knowledge Graphs, né.
você pode dar contexto, né, fornecer contexto ao ChatGPT, né, através do próprio prompt, né? Então, I will ask you questions based on the following content. E aí você tem aqui o início do conteúdo e o fim do conteúdo. Então, você pode colocar um texto para fazer esse feeding de dados, com as limitações, né? 4.096 tokens para o GPT-3 e 8.000 tokens para o GPT-4. Né? Então, eu fiz uma experiência, eu coloquei um texto público aqui do meu trabalho, que relata a implantação de um cluster Hadoop. Tá? E aí ele fala, e aqui tem uma série de informações sobre essa implantação, quando foi, como é que foi feita, qual foi a distribuição usada, qual foi o hardware utilizado, e a ideia, então, é fazer perguntas sobre esse contexto. Tá? Então, eu fiz algumas perguntas básicas aqui, que podem, né, ser extraídas diretamente do texto. Quem conduziu a implantação do Hadoop, né, ele respondeu adequadamente. Qual foi o hardware utilizado nesta implantação? Também respondeu com extração de parte do texto. Né? E aí eu fiz uma outra pergunta que foi, podemos associar data lakes com a implantação de clusters Hadoop? Né? Isso não está no texto. Tá? Essa resposta veio dele e falou, olha, sim, é comum associar data lakes com a implantação de clusters Hadoop. Né? E aí ele descreve um pouco, enfim, os principais componentes, o ecossistema. E aí, qual era a minha intenção? Né? Perguntar, o BNDES possui um data lake? Né? E aí ele diz, olha, não há informações específicas sobre o BNDES possuir um data lake. Não, e perguntei novamente, o BNDES implantou um data lake? Né? E ele novamente respondeu, não há informações específicas no conteúdo fornecido sobre o BNDES ter implantado um data lake. Eu queria saber qual era o meu intuito aqui, né? Saber se ele poderia relacionar o meu conteúdo com um conteúdo prévio que ele tem. Né? E isso poderia ser feito uma vez que ele entende que data lakes são associados a clusters Hadoop. Né? Mas não foi assim que ele me respondeu. Hoje de manhã eu refiz essa pergunta e ele me deu uma resposta diferente. Né? Ele me deu uma resposta assim, bem mais adequada. Né? Eu fiz o mesmo processo e ele me deu uma resposta mais adequada. Ele disse, olha, não há informações específicas fornecidas no contexto se ele implantou um data lake ou não, mas ele menciona a implantação de um Hadoop. Né? Mas não fornece detalhes sobre a criação de um data lake específico. Né? Portanto, não é possível afirmar com certeza se o BNDES implantou um data lake junto com a implantação do Hadoop. Né? Aqui sim uma resposta bem mais adequada. E assim, espaço de uma semana isso aqui, tá? Então, corroborando aí o fato que as coisas mudam bem rapidamente, né? Bom, entrando aqui na parte do Llama Index, né? O Llama Index, na verdade, você vai criar um índice, né? Uma outra maneira de você prover conteúdo para o ChatGPT, né? Também conhecido como GPT Index. Então, você, na verdade, vai criar um índice para o seu documento, né? E você pode fazer buscas nesse índice. Né? Então, o que ele faz internamente é que as partes do texto, né, adequadas à sua busca são passadas para o prompt do GPT. Tá? Então, ele basicamente o que ele faz é transformar o documento original num índice de vetores, né? Utiliza esse índice de vetores para encontrar as respostas, né? Por similaridade, encontrar as respostas para a sua busca,
e extrai esses textos e passa para o prompt do ChatGPT. Tá? E aí o ChatGPT te responde baseado nesse contexto, né? Essa é uma técnica aí que tem sido bastante usada. A utilização do Llama Index é bem trivial, assim, não tudo, né? Mas a parte em que você coloca ele para funcionar. Você tem uma API Key que você recupera no próprio site da OpenAI. Com essa chave é que você vai fazer o uso do serviço. Tá? Então, o que você faz é um import a partir de Llama Index, né? Instala isso aqui, pip install Llama Index, importa o Vector Store Index e o Download Loader. O blog original do Timothy, ele foi escrito há pouco tempo, mas a biblioteca já foi atualizada, então eu tive que mudar aqui, porque ele estava usando o GPT Simple Vector Index. Então, quem for usar também tem que fazer essa alteração, passar a sua chave, né, a chave da OpenAI, em uma variável de ambiente e instanciar o loader. Né? O Llama Index ele tem já dezenas de conectores diferentes, né, para variadas fontes de dados. Então, aqui eu estou usando o PDF Reader. Tá? Daqui a pouco eu mostro outras fontes também. O PDF Reader, então, você instancia aqui Documents e faz a leitura desse PDF. Esse PDF é um PDF local na minha máquina e tem exatamente aquele texto, né, que eu mostrei anteriormente sobre a implantação do Hadoop. E, então, pede para ele então, fazer a indexação desse documento. Tá? Uma vez que ele tenha feito a indexação do documento, você pode fazer perguntas. Né? Então, você cria aqui um query engine, diz qual é a sua pergunta, e passa para o query engine do próprio Llama Index. Ele vai achar os pedaços de texto por similaridade, né? E retornar para o prompt do ChatGPT. Né? Então, fiz uma série de perguntas. É importante que, a partir desse momento, as bibliotecas começam a trabalhar com chunks, né? Então, apesar da limitação do número de tokens, você pode dividir o seu documento, que é mais extenso, em chunks e indexar os chunks. Né? Então, eu consegui, na verdade, fazer perguntas usando toda a extensão do documento. Né? O chat PDF funciona com esse modelo também. Né? Então, eu fiz o mesmo teste, né? Usando o chat PDF, e as respostas foram bem semelhantes às que eu consegui usando o Llama Index. Né? O chat PDF assim, uma ferramenta, né, que está disponível aí para e aumenta muito a produtividade, na verdade, que você pode, na medida em que você pode fazer buscas do documento, enfim, aumenta bastante a produtividade aí em vários setores. Né? E, como eu disse, o Llama Index tem uma série de fontes de dados. Tá? Então, todo o workspace do Google, eu consegui conectar em Oracle, SQL Server e Postgre e extrair dados de tabelas e fazer índice com esses dados. Né? Ele tem conectores para Elasticsearch, para Discord, para redes sociais como Reddit, Twitter, e para o Pinecone também, né? Para você levar os seus vetores para armazenar os seus vetores diretamente no banco de dados da Pinecone. Então, assim, e cada dia que você entra lá tem mais conectores, né? Então, uma biblioteca que está crescendo bem rapidamente.
O blog lá do Timothy fala em acessar um documento no seu Google Docs, né? E ele dá um passo a passo, né? O passo a passo envolve baixar as suas credenciais lá da cloud, né? Da sua cloud, em cloud.google.com. Se você não tem ainda, você pode criar e associar essa credencial a um projeto, né? E usar o serviço do Google para acessar o seu documento, né? Então, o que eu fiz foi, novamente, pegar o documento da nota, criar um Google Docs no meu Drive, criar um Google Doc no meu Drive e usar o ID desse documento, né? O ID do documento você recupera acessando o próprio documento aqui na URL. Bem, usar o mesmo procedimento, então, só que aqui o meu loader é um Google Doc Reader, né? E usar o mesmo procedimento para indexar o documento. Uma vez que o documento esteja indexado, então, você pode fazer perguntas sobre ele, né? E aqui eu quis usar a sumarização, que também é uma outra aplicação disponível ali no ChatGPT. Tá? Estendendo um pouquinho o Llama Index, você pode adicionar a busca semântica com o LangChain, né? O Llama Index pode usar os módulos de LLM e LLM Chain para definir abstrações e consultar os índices, né? Então, ele tem lá uma classe que é a LLM Predictor, que faz essa integração com o Llama Index, e tem uma classe Prompt Helper para você setar os parâmetros e passar o contexto para o prompt do ChatGPT. Isso aí pode ser usado para chatbots, para sumarização de texto, para data generation e também para question answer, né? Aqui você tem uns importes a mais para fazer, especificamente aqui o LLM Predictor, o Prompt Helper e o Service Context, além da OpenAI, tá? Que você vai usar para fazer a integração com o prompt. O LLM Predictor, você escolhe aqui o seu modelo, tem uma série de modelos na documentação, né? Cada um mais adequado para uma tarefa ou outra, e a temperature, né? Para você controlar o sampling e a probabilidade de escolher uma ou outra palavra na geração dos textos, né? E no Prompt Helper, você tem alguns parâmetros para controlar aqui, olha, o tamanho da entrada, né? O número, o num output é o número de tokens na saída, e qual é o máximo overlap de chunks que você pode aceitar. Lembrando que os chunks são essas partes do texto, né, em que você vai indexar, né? Então, com essa técnica, você já consegue sair do limite dos 4.096 tokens e indexar documentos maiores. E daí para frente, você usa o mesmo indexador do Llama Index, com a diferença de associar o Service Context que você construiu através do LLM Predictor e do Prompt Helper. Nesse exemplo, eu estou usando o Simple Directory Reader, eu estou lendo uma pasta da minha máquina local, que tem uma série de documentos, e a partir daí, então, eu posso fazer perguntas. E aqui, bem, aqui tem essa tal de camada semântica, essa busca semântica, e aí eu tentei fazer perguntas um pouco mais fora do texto, para ver se ele me respondia adequadamente. Então, perguntei what is life? Né? Então, ele traz uma resposta
que não é baseada em nenhum texto lá do Alice no País das Maravilhas, e pergunto, bem, does Alice had a life? Né? E aí sim ele diz, e aí sim ele vai buscar o conteúdo que está no texto, né? Então, aqui tem um potencial grande de alcançar melhores respostas na integração de conteúdos. E para o Pinecone, o Pinecone é uma das soluções, né, que existem aí para a gente armazenar índices, né, embeddings, né? Então, com essa solução, você consegue armazenar e fazer buscas no seu banco de dados, permitindo que usuários construam índices, embeddings com altas dimensões. E ele tem as APIs para Python, para Java, para Go e também para TensorFlow e PyTorch. Da mesma forma que o OpenAI, você se cadastra lá e gera uma chave para você usar o serviço, não tem custo, pelo menos no entry point lá da Pinecone, e você, então, cria o seu banco de dados, né? o seu índice. Né? O índice, no índice você define quantas dimensões os vetores vão ter nesse banco, né? Qual é a métrica de similaridade que você vai usar quando fizer busca, né? E qual é o tipo do pod? Ele tem alguns tipos de pod e cada um deles associado a um range de dimensões, a um range de volume de índices e também de desempenho das buscas, né? Então, ele tem lá alguns serviços que são pagos, né, e que te dão acesso a pods com maior desempenho e maior capacidade. Tá? Uma aplicação clássica que foi construída numa das referências que eu adicionei, né, uma aplicação bastante interessante que ele faz um scrapping de páginas web, né? E aí ele converte esse conteúdo em vetores, ele pega todos esses vetores e adiciona no índice Pinecone, né? E aí, nesse momento, você tem uma base de dados que você pode consumir. Você pode fazer buscas, né? Find matches nesses conteúdos, né? Indexados e também gerar prompt para o ChatGPT. E a aplicação no scrapping, ela faz a divisão em chunks, tá? Então, a função que faz o scrapping já divide o conteúdo em chunks, né? Então, nessa URL, peguei uma notícia de hoje aqui, que é a aprovação do texto base do arcabouço fiscal, e ele é um texto relativamente curto, mas ele já gerou aqui sete chunks para mim, e um pouquinho mais acima no notebook você informa qual é o tamanho desse chunk. Tá? Então, eu usei, por exemplo, 2.000 caracteres. Então, aqui eu estou trabalhando com um texto de aproximadamente 14.000 caracteres. E depois do scrapping, você escolhe o modelo, né? Disponível. Como o meu índice lá é um índice de 384 dimensões, escolhi um modelo que gera os embeddings com 384 dimensões, e passo a minha chave e o environment, né? O nome do índice, e na função addData, eu estou aqui fazendo o encode, usando o modelo para cada um dos chunks, né? E uma vez que esse chunk info é gerado já com os embeddings, o índice é atualizado com um upsert, né? E
e a partir daí, então, eu posso fazer as buscas e gerar conteúdo para o ChatGPT. Uma das vantagens, né, é que o seu índice fica acomodado num banco de dados, né, e você pode reutilizar e acrescentar conteúdo, desde que não ultrapasse lá o limite do volume do pod, né? Então, por exemplo, um Find Match acha todos os documentos, né, que têm similaridade com o conteúdo que eu estou buscando, e a partir daí eu posso gerar um prompt, né? Eu digo qual é a query, né, quantos votos aprovaram o texto base, e peço para ele criar o prompt para mim, né? Então, ele cria o prompt já preparado com o conteúdo ou os conteúdos, né, que estão associados a essa query, né? E a partir daí, então, eu posso passar para o ChatGPT. Ok? E uma última aplicação, extensão aqui do ChatGPT, o uso de Knowledge Graphs, né? Então, tem aqui a frase, né? A database is pretty useless unless we can ask and get answers to, né? Question the data. Então, o que eu vou passar para ele agora é um RDF, né? E aqui eu estou usando um exemplo, um flow sheet, né? Com equipamentos, nós e boilers conectados através de e a representação num knowledge graph, e a intenção é responder essa pergunta, né? Quantas coisas estão conectadas a um desses equipamentos, né? Então, aqui tem um diagrama desse flow sheet, né? Então, você tem os equipamentos de Stilk 501, Reflux 401, boiler, um condenser, e a ideia bom, se eu fechar uma dessas válvulas, né, o que acontece? Qual é o caminho entre um equipamento e uma saída desse processo, ou de uma entrada para um equipamento, né? Então, passando uma representação, né, através de uma ontologia, você pode, então, fazer perguntas sobre esse diagrama. Tá? E o exemplo que eu fiz baseado nessa ontologia, no exemplo que é fornecido, essa já é a última referência lá, apontada no início dos slides. Ele traz aqui quando eu passo a ontologia, ele já traz para mim uma descrição, né, dos objetos, do objeto connected to, do objeto da classe node, né? E ele diz, olha, essa ontologia está descrevendo a conectividade entre nós, usando a propriedade connected to, né? E, a partir daqui, eu posso tanto fazer perguntas sobre o diagrama, quanto gerar as consultas que me permitem responder a uma determinada pergunta, né? Então, aqui ele está gerando uma consulta específica para listar quais são os nós conectados a um determinado nó, né? Nessa outra consulta, ele está gerando, está retornando, né, a sequência de nós conectados entre um nó e outro, né? E aqui eu já começo, então, a fornecer para ele os nós e os pipes, né? Então, eu aqui estou dizendo que o reboiler 601 está conectado ao pipe 5, 6 e 12, né? E ele já me retorna uma consulta para responder a essa pergunta, né? De outro modo, eu faço a pergunta
usando linguagem natural, e ele, então, responde adequadamente que há três pipes conectados ao Rebole 601. Eu pergunto, o que é que está conectado? Né? Então, ele lista para mim. Eu fui avançando nesse exemplo para ver até onde ele podia ir. Né? Então, eu coloquei todo o caminho do Distil 501 até a saída BL055 e perguntei para ele como é que Distil 501 se conecta ao BL055, e ele respondeu corretamente. Né? Ele me deu todo o caminho, passando pelos pipes e até chegar ao BL055. O blog fala em fine tuning, né? E outros artigos também falam nesse fine tuning que é fornecer uma série de prompts e suas respostas. Então, o prompt é o início da sentença e a completion seria a resposta ao prompt. Né? Então, a tentativa que eu fiz foi desenhar um outro caminho para ele, usando a ontologia, desde o Distil 501 até a uma outra saída usando prompts. Né? Mas, nesse caso, eu não consegui obter um resultado correto aqui. Né? Eu perguntei para ele como é que a gente vai do Distil 501 até o BL056, e ele disse que não havia uma conexão entre esses dois nós. Né? Bem, eu tentei de outras maneiras, né? Mas ainda assim ele não... Numa das respostas, ele, né, pediu desculpas e disse, olha, então, ok, eu achei uma conexão entre os dois nós e as conexões são essas aqui, mas ainda assim não está correto, ele não conseguiu mostrar para mim, enfim, a conexão. Eu só consegui fazer isso aqui funcionar passando para ele não como prompt, né? Passando para ele a descrição, como eu tinha passado no primeiro exemplo. Tá? Bom, eu fiz uma pesquisa aqui sobre artigos que traziam aplicações de ChatGPT, e aí fiquei impressionado mesmo já com a quantidade de artigos desse ano mesmo que falam sobre aplicações nas mais diversas áreas. Né? Achei artigo até da área de psicologia e terapia, e então assim, tá assim, algo assim, bastante spread. E o primeiro desses aqui que eu mostro é um que fala sobre fundamentos e aplicações de uma maneira mais geral. Né? Sempre que há um background para GPT e ChatGPT, é mencionado a arquitetura de transformers, o uso de encoders e decoders e mecanismos de self-attention para gerar essas respostas sensíveis a contexto, e que isso pode ser usado para uma série de tarefas, como chatbots, question answering e sumarização de textos. Há um destaque sempre para o ponto do human feedback, né? E que isso melhora o desempenho, né, do modelo, e algo que é bastante que a gente observa com clareza é que ele tem essa capacidade do follow-through, né? Ou seja, você pode, em um determinado diálogo, se referir a um substantivo anterior, por exemplo, através do conector IT, e ele consegue responder, interpretar corretamente o que você está querendo, que contexto que você quer atingir. Né? E aí, esse artigo, especialmente, ele tem uma série de... Ele é bem dividido em áreas como engenharia de software, search engines, a parte de educação
bem forte também, não só em esse, em muitos outros que eu encontrei, sobre como é que a informação está sendo disseminada e como é que são, como é que é né, como é que é o papel dos professores e o papel e como os estudantes estão fazendo uso da ferramenta, né? Nós aqui, especialmente para a pesquisa científica, né? E aí ele fala sobre aumento de produtividade nas tarefas associadas à pesquisa, né? Assistentes virtuais baseados em chatbots, e aí também para uma série de áreas com ferramentas de question answering e customer service, healthcare, na área de literatura e arte em geral, né, a escritores e outros artistas usando aplicações que geram conteúdo, né, e também oferecem feedback dos seus consumidores, né, para a área de mídia e news, toda a parte de análise de conteúdo de redes sociais e até a análise de sentimentos, né? A área de, né, advogados e juízes tem uma produtividade aumentada forte por conta da grande quantidade de dados e a capacidade de sumarização, né? E também muitos artigos na área médica. Interessante, eu achei muitos artigos na área de radiologia, especialmente, né? Um artigo sobre a construção de redações no ensino nos Estados Unidos, e o artigo oferecendo, enfim, ferramentas para que os estudantes utilizem o ChatGPT e aí dá uma série de vantagens no uso da ferramenta para a construção de conhecimento, né? Não como único, né? Disseminador de conteúdo, mas como ferramenta de melhoria, né? Dos skills, tanto escritos quanto falados, né? E aponta aí uma série de funcionalidades da ferramenta que permitem essa aquisição de conhecimento. Tá? Esse outro artigo fala também de educação, de marketing, de engenharia de software e de healthcare. Na área de educação, ele também tem muita coisa do que o outro artigo falou, mas aqui ele fala mais sobre geração de testes e apoio aos professores para correção desses testes, né? O que é algo bastante útil. Engenharia de software, o outro artigo fala em geração de código e depuração, mas esse aqui fala mais funcionalidades. Ele fala sobre teste de software, ele fala sobre documentação de software e análise de requisitos de usuário e até geração de interfaces de usuário, né? Na área de healthcare, ele fala sobre triagem de pacientes, análise de sintomas e diagnósticos, e na área de marketing ele fala também, assim como o outro, sobre redes sociais, análise de customer reviews e sumarização para publicação em redes sociais, tá? Ou seja, as organizações usando o ChatGPT para sumarizar conteúdos e publicar em redes sociais. Como eu disse antes, tem muitos artigos na área de saúde, esse aqui falando um pouquinho mais sobre a área de odontologia e farmacêutica, né, como que o ChatGPT pode apoiá-los, e aqui, basicamente, é sobre aprendizado de conteúdo e counseling, né? Patient counseling. Tem esse da radiologia, né? Que o ChatGPT pode apoiar os radiologistas
não na análise das imagens, pelo menos por enquanto, né? Mas, pelo menos, na geração de descrições dos objetos que estão sendo Caramba. observados, né? E tem muito interessante para turismo, né? A área de turismo tem se beneficiado bastante também com as capacidades de geração de roteiros e num nível de detalhe bastante adequado a determinadas tarefas, né, dos front offices dos próprios hotéis, né? E, e para terminar aqui, os sistemas de cunho social, né? Em que ele fala muito, e aí ele vai até a parte de psicologia, psiquiatria e terapias, que são uma área também bastante interessante para construção de aplicações aí estendendo, né, as capacidades do ChatGPT. Bem, professor, aqui já paro, Não. que já ia aqui, acho até que eu entrei um pouquinho na outra parte, mas como estava na sequência, eu resolvi explorar um pouquinho. Não, legal.